Meus queridos, olha só quem voltou, não tô falando de mim, hein? Tô falando dela, sempre ela, e que saudades que a gente tava da orelhuda. A Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final nesta semana, primeiras partidas de ida, terça e quarta-feira, e depois teremos na semana que vem mais partidas de ida, terça e quarta-feira. Portanto, além de mim e da Champions, quem voltou também é a nossa previsão para a rodada, no caso, para essas oitavas de final. Os jogos desta semana vão fazer esse apanhado nesta segunda-feira, tá? E é o seguinte, como vocês sabem, grande parceiro aqui do canal, a KTO, para vocês fazerem aquela fezinha. E eu vou deixar o link fixado aí nos comentários para vocês acessarem. E com o sobrenome Quesada, vocês têm 20% de bônus no primeiro depósito até R$100, tá bom? Então, vocês vão lá, clicam no link e se divirtam com responsabilidade, né? Assim como o carnaval de vocês, com responsabilidade, vão lá e aproveitem as dicas que eu vou passar aqui, ou não, né? Porque também, às vezes, eu passo algumas coisas que não acontecem, eu não sou mãe de nada. Mas a gente vai comentar um pouquinho cada um dos confrontos. Sejam bem-vindos ao meu quarto de hotel. Vocês podem ver que o cenário está diferente. Estou em Roma para fazer Lazio e Bayern de Munique. E eu vou deixar esse confronto para o final aqui nos comentários. Então, chega deixando o like, compartilhe o vídeo se gostar. Comentários de vocês, o que vocês acham que vai pegar fogo nessa semana? Quem vai ser o principal destaque desta semana de Liga dos Campeões? Tem Real Madrid em campo, tem Manchester City em campo, tem Bayern de Munique, tem Paris Saint-Germain, tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, tem Haaland, tem Harry Kane, enfim, semaninha fraca de Champions nesse carnaval. E aí também se inscreve no canal, quem não for inscrito. Ó, separei aqui os duelos, vou começar com Copenhagen, é isso, e Manchester City. Fred Caldeira já está lá, porque esse jogo vai passar no Space e na HBO Max. Aliás, todos os jogos na HBO Max, vocês já conhecem qual é o esquema, né? Também vai lá, se inscreve, assina, porque vale muito a pena o cardápio inteiro da Liga dos Campeões. Fred Caldeira já está lá e eu acompanho um pouquinho mais desse Copenhagen na fase de grupos, porque caiu no grupo do Bayern de Munique. E apesar de ser o time mais fraco, a ponta mais fraca dessas oitavas de final, é um time que costuma ser cascudo dentro de casa, né? Complicou a vida para o Bayern de Munique, apesar do Bayern ter saído com a vitória, e depois empatou com o Bayern na Allianz Arena. Complicou a vida do Galatasaray e complicou muito a vida do Manchester United, ou seja, deixou Manchester United e Galatasaray para trás. Pô, então quer dizer que eles vão surpreender o Manchester City? Também não é bem assim. Mas eu acho, de uma vitória agora contra o Molde, né, nos seus campeonatos, eu acho que tem a possibilidade sim de pelo menos um gol o Copenhagen guardar contra o Manchester City. Porque o time, em todos os jogos, em casa, nesta Liga dos Campeões, marcou pelo menos um gol. Marcou 4 contra o Manchester United, mas pelo menos um gol. Então, eu apostaria numa vitória do Manchester City, um 3-1, tá bem pago aí. Não uma vitória tão larga, porque realmente, como eu falei, o Copenhague é um time que defensivamente consegue montar um ferrolho ali para segurar os seus adversários, ora com uma linha de 5 lá atrás, basicamente quando tem a bola com uma linha de 4, mas enfim, é um time que compacta muito bem as linhas e dificulta a vida dos adversários, mas aí vai ser muito importante você ter um jogador de área como é o Haaland, buscando na sua competição favorita a artilharia isolada. Então por isso eu acho que o Manchester City vence, o Haaland vai ser muito acionado e vai ser muito importante nessa partida, e também acho que o Copenhagen pode beliscar pelo menos um golzinho. 3-1 era o meu palpite aí, né? Tem De Bruyne, tem Haaland, tem o Rodri, tem Foden, enfim, o Manchester City voltando a acelerar neste momento da temporada, não só na Premier League, mas agora também chegando a uma competição que é tão importante nesse momento, que a atual campeão, a gente não pode colocar o City fora da prateleira de favoritismo, para mim, junto com o Real Madrid, os dois grandes favoritos da Champions nesse exato momento. Passando para RB Leipzig e Real Madrid. Pô, eu esperava um pouco mais do Leipzig nessa temporada.
esperava inclusive que estivesse mais próximo da briga na liderança do campeonato alemão. Tem peças para isso. Claro, sofreu um pouquinho com questão de lesão, né? O Dani Olmo, que era o principal jogador do time, arrebentou com o Bayern de Munique na Supercopa, ficou fora por muito tempo, voltou agora. E tem outros problemas, porque o time tem um processo de transição ofensiva, um contra-ataque muito forte, consegue agredir muito os seus adversários em velocidade, jogando nas costas de defesas que gostam de estarem um pouco mais adiantadas dentro de campo, mas é um time muito jovem e instável, e até por isso não vive o momento pleno da temporada, né? É uma gangorra, perde um jogo aqui, ganha outro lá, enfim. Mesmo assim, em casa contra o Real Madrid, acho que vai ter alguns momentos do jogo que vai assustar bastante, né? O time que tem Xavi Simons, ex-base do Barcelona, Dani Olmo, ex-base do Barcelona, o Penda, Schlager lá atrás, enfim, bons zagueiros, o Raul na lateral, enfim, tem um time que se tivesse talvez mais constância na temporada, seria mais elogiado. Mas é uma equipe que pode, e o Chesco lá na frente também, é uma equipe que pode complicar um pouquinho a vida do Real Madrid com tantos desfalques assim, né? A gente tá falando do Real Madrid sem a defesa, e isso o Ancelotti tem resolvido muito bem durante a temporada. O Real Madrid é um dos melhores times da temporada até aqui, muito por conta das soluções do Ancelotti, mas não vai ter o Bellingham, né, no meio campo. Obviamente que você olha para o banco, aí vai ter lá Modric, Kroos, enfim, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Vamos ver como é que o time vai ser montado, Brahim Dias. Mas eu acredito que o RB Leipzig pode tentar complicar um pouquinho a vida. Ou pelo menos ambos marcam aí, eu acho que não seria loucura. E um empate ou vitória do Real Madrid pode funcionar. No melhor futebol do mundo, eu coloquei vitória para o RB Leipzig, mas é porque eu estou atrás lá na pontuação, né? Porque eu fui jogando com o coração no nosso quadro lá no programa, e agora eu preciso arriscar. Mas não é loucura pensar que o Leipzig pode surpreender o Real Madrid, tá? Especialmente jogando em casa, é um time com qualidades individuais, e o Real Madrid vai ter que conseguir suprir essas ausências, especialmente do Bellingham. Mas assim, ambos marcam, um bom palpite, até porque esse time do RB Leipzig de Marco Rose toma muitos gols. E assim, nesse jogo, além da dica, eu queria falar do Vinícius Júnior, né? Cara, é impressionante como o Vinícius Júnior tá resgatando uma parada do brasileiro querer assistir jogos grandes da Liga dos Campeões, grandes da La Liga, por conta de um jogador. Eu sei que quem gosta de futebol vai acompanhar o Real Madrid, quem curte muito futebol. Mas aqueles caras que ficam meio à parte, que gostam mais de acompanhar o futebol brasileiro, às vezes só ligam a TV para ver o futebol europeu por conta dos personagens. Era assim com o Cristiano, era assim com o Messi, era assim com o Neymar. E agora o Vinícius está retomando isso do lado brasileiro, né? Tá pegando esse bastão do lado brasileiro e levando adiante. A partida que ele faz contra o Girona, se você pegar os melhores momentos, é uma loucura, cara. E ele tá evoluindo a passos largos, mesmo com as lesões durante toda essa temporada. Ele tá realmente sendo o grande destaque do Real Madrid. E, dependendo dos resultados do Real Madrid, na La Liga já tá bem encaminhado aí para brigar pelo título. E dependendo do resultado na Liga dos Campeões, por que não dizer que Vinícius Júnior é um dos favoritos para ganhar a bola de ouro nessa temporada? Então, até por isso, esse jogo se torna imperdível. Passando para quarta-feira, Paris Saint-Germain e Real Madrid no nosso cardápio principal, né, na TNT e na HBO Max. PSG e Real Sociedad. Cara, a Real Sociedad fez uma fase de grupos da Liga dos Campeões espetacular. Espetacular. Começou muito bem a temporada. Mas é verdade que caiu nesses últimos momentos. Dos últimos 5 jogos, ele só tem uma vitória. E vem de uma derrota. Enfim, é um time que está em 7º lugar no Campeonato Espanhol. E é um time muito jovem, né? Então essa instabilidade, até porque perdeu o Cubo por algum tempo, um dos principais jogadores, articuladores do time, um dos caras que no último terço era o que mais gerava jogo, um dos que mais gerava jogo,
Mas mesmo sem o Kubo, o time não consegue manter aquela consistência, especialmente de conseguir marcar gols em partidas, tá? Com essa dificuldade, né? Se a gente pegar o recorte dos últimos 5 jogos, marcou pouquíssimos gols e teve vários 0-0. Então eu acho que o time oscilou para baixo nesse momento que é tão especial e tão importante. Enquanto o Paris Saint-Germain tem individualidades e tem jogadores experientes o suficientes para em casa conseguir o resultado contra a Real Sociedad. Tô curioso para ver se a Real Sociedad vai se transformar, virar o chip na Liga dos Campeões como tem feito durante a temporada, ou se vai sofrer contra o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que uma vitória do Paris Saint-Germain aí é o mais provável, e com o Mbappé brilhando novamente, porque ele é o cara, a cara e a alma desse time. Se o time vai mal, vai na conta dele. Se o time vai bem, é por conta de Mbappé, que tem 30 gols nessa temporada. Então, portanto, fica aí uma dica, mais uma KTO para vocês. E terminando, vamos falar da Lazio e do Bayern de Munique. A Lazio vem de uma vitória, mas é um time muito inconstante nessa temporada. Mas vai pegar o pior momento do Bayern possível na temporada, né? Foi um banho de água fria que aconteceu no final de semana contra o Bayer Leverkusen. O time ainda está tentando digerir, a imprensa alemã está tentando digerir, a direção do Bayern está tentando digerir, os jogadores também. O 3-0 contra o Bayer Leverkusen coloca um ponto de interrogação nessa temporada, porque agora não depende mais do Bayern de Munique o título do campeonato alemão, precisa torcer contra o Bayer Leverkusen e precisa também fazer o seu papel, o que não tem feito em muitas oportunidades e perdendo pontos bobos. Eu tinha várias críticas ao Bayern de Munique antes desse jogo, que eram mais diluídas, algumas performances individuais, ao trabalho do Thomas Tuchel, a diretoria em si, por contratações e tal. Mas depois do jogo contra o Bayer Leverkusen, obviamente que o gargalo vai direcionar todas essas críticas e um peso muito grande nas ações do técnico alemão. As informações que vêm da Baviera são de que ele não vai ser demitido nessa temporada. E eu acho plausível isso acontecer no meio da temporada. Claro, depende dos resultados agora, se perde contra a Lazio, se depois coloca a Liga dos Campeões em risco, se perde o outro pelo campeonato alemão, pode acontecer. Mas por que eu acho plausível isso? Eu entendo quem peça a demissão, como eu falei no outro vídeo, mas eu acho plausível porque se a gente olhar para o substituto, o nome preferido é o Xabi Alonso. Plano A, plano B, plano C. O plano D é o Sebastian Hoeneß, treinador do Stuttgart. Então, o Bayern vai ter que esperar para fazer um movimento para esses caras. Eles não vão sair do time agora no meio da temporada. E se fechar com o treinador agora, teria que fazer um contrato mais longo. Não dá para trazer um tampão, como foi o Jupp Heynckes, por exemplo, em alguns momentos. Não dá para você trazer um tampão e fechar um contrato só de 4 meses com o cara. Tendo isso em consideração, me parece, por tudo que a gente está vendo sair na imprensa lá na Alemanha e pelo comportamento da diretoria, que Thomas Tuchel vai ficar. Pois bem, contra a Lazio, eu acho que o Bayern de Munique ainda é favorito, bem favorito para passar, só que vai ter que mudar o chip, né? Vai ter que ligar alguma coisa de diferente na cabeça dos jogadores para conseguir superar o que aconteceu no final de semana. Minha preocupação maior agora é moralmente com os jogadores, com a confiança, enfim, com o desempenho, do que propriamente com a qualidade, porque o Bayern de Munique é mais time que a Lazio. E esse primeiro jogo pode ser traiçoeiro nesse sentido, porque se entra desligado, se entra sem confiança, num estádio olímpico lotado, a Lazio sem responsabilidade nenhuma de passar, tem ali bons jogadores, né? Tem o Felipe Anderson, que está bem na temporada, tem o Immobile, tem outras peças importantes, jogadores rodados, experientes, que podem fazer alguma graça. Vai ser curioso, eu ainda acho que o Bayern de Munique é favorito para passar, mas talvez ambos marquem, porque o Bayern de Munique está tomando gol à torta e à direito. Um empatezinho não seria um resultado horroroso para o Bayern, ou uma vitória no placar mínimo. Eu iria basicamente nesse contexto. Lembrando que o Harry Kane
é um dos artilheiros, ou está brigando pela artilharia da competição, tem 4 gols, 28 gols em 28 jogos, sempre pode ser, não marcou no final de semana, pode ser uma boa colocar aí umas fichinhas nele voltar a marcar nessa partida de Liga dos Campeões. Mas a verdade é que vai ser um teste muito interessante. A gente tá aqui em Roma, eu vou cobrir o pré-jogo nessa terça-feira, e geralmente o Bayern de Munique me dá um jogador para entrevistar, o próprio Thomas Tuchel antes do jogo. Por exemplo, foi o Musiala, lembra, no jogo contra o Manchester United? Os caras não deram para ninguém, cara, nem pra gente, nem pra TNT México, enfim, só vão fazer o trivial ali, que é o principal o detentor de direitos da Itália e da Alemanha, e só, porque a fase não tá boa, e as perguntas, obviamente, na coletiva de amanhã vão ser direcionadas ao momento do time, ao que aconteceu no final de semana, a continuidade do Tuchel, tudo isso vai estar em equação. Então é isso, meus queridos. Amanhã vai ter vídeo pós-jogos da terça-feira. Vamos falar de Real Madrid, vamos falar de Manchester City, dos destaques. E na quarta-feira, diretamente do Estádio Olímpico aqui de Roma, teremos mais um vídeo falando de Bayern de Munique no canal. Beijo para vocês. Não deixem de comentar, não deixem de se inscrever e não deixem de deixar o like. Muitos pedidos, mas eu confio em vocês. Tchau!